Olá mais uma vez, pessoal do terceiro ano. Mais uma devolutiva, essa de número 16, referente à semana entre 17 e 21. Eu vou compartilhar mais uma vez com vocês a tela com o roteiro. Compartilhado aí. Então eu coloquei para vocês o seguinte. Inicialmente, um recorte de texto eu retirei lá do material do próprio governo de São Paulo, né, do aplicativo do CMSP. Eu coloquei para vocês aí esse roteiro, esse texto, ele inclusive encontra-se disponível no caderno do aluno no volume 3, lá na página 57. Está aqui, ó, coloquei para ficar bem claro. Então, se vocês quiserem ler direto no caderno do aluno, pode, para quem já está com o caderno aí. Então, tem lá a atividade 1, leitura e análise de texto. Bem rapidamente, para a gente não tomar muito tempo com isso, a África é considerado o berço da humanidade e da civilização, pois tem em sua história uma das maiores diversidades culturais do mundo. No continente africano, há mais de 1000 línguas e dialetos diferentes, e inúmeros conflitos políticos e étnicos que acarretaram, ao longo do tempo, crises sociais, econômicas, ambientais e também culturais. Muitos países que colonizaram a África se apropriaram dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, acirraram as desigualdades, a segregação e a exclusão social. Atualmente, os produtos alimentícios têm um enorme peso nas importações africanas, gerando um déficit em sua balança comercial. Pode-se explicar a escassez de alimentos por um conjunto de fatores, o processo colonial, processos climáticos, né, políticos, econômicos, agrícolas, etc. Então, uma série de fatores que podem explicar a falta de alimento lá na África, apesar da enorme quantidade de terra que se tem lá. Então, uma série de fatores, entre eles políticos, que pesa muito nessa questão lá na África, né? O processo colonial, a maneira que eles foram explorados e colonizados e ainda são, pesa muito, né? Então, a África ela tem um déficit alimentar justamente porque não passou por um processo de estruturação, né, das suas localidades, de maneira que passassem a produzir alimentos para alimentar o seu próprio povo. É bom que saibam, para quem não entendeu o texto, apesar de curto, está, né, aqui como, apesar do texto ser muito claro, colocando a África como berço da humanidade, porque foi lá que os pesquisadores descobriram os primeiros vestígios de humanos, né? Então conclui-se que o homem ele surgiu primeiramente lá no continente africano. Ele lá, né, teve suas excursões, né, suas incursões em outros continentes e expandiu-se pelo mundo. Então, o continente africano é onde tem a maior variedade genética de espécies, onde existem espécies, inclusive, que têm uma genética mais próxima do ser humano, do homem, né, do Homo sapiens, lá no continente africano. Então, tem uma série de fatores que explicam e comprovam que o surgimento do ser humano, o berço, né, da humanidade, é o continente africano. Apesar de a maior parte das sociedades ditas modernas colocarem a África como um povo em segundo plano, né? Eles colocam como que seria a palavra? A África ela é excluída, né? Mas não é a realidade, tá? A África sempre foi muito explorada, é um país muito rico em diversidades culturais, em minérios, em uma série de coisas, e é por isso que ela é tão explorada. Foi colonizada, recolonizada, dividida, povos dizimados, conflitos provocados em função dessas colonizações, dessas divisões, tudo para atender interesses, principalmente europeus. Enquanto que o povo de lá mesmo acaba sendo esquecido. Ainda hoje a África passa por processos muito, mas muito pesados, conflitos internos que não param, não cessam, e continua sendo muito explorada. Existe muita distinção, muita discriminação lá na própria África, né?
a disparidade é muito grande entre os locais, né, mais ricos e os locais mais pobres. A distribuição ela é muito desigual, assim como acontece no Brasil também. Tá? Então, é um continente que precisa ser melhor estudado, melhor entendido, compreendido por vocês, e essa questão do negro é uma coisa que é um tema que está agora muito presente nos meios de comunicação, né? Essa questão do racismo. Inclusive, eu coloco para vocês um vídeo aqui no item 3 que vai tratar disso, né? Essa questão do racismo, como que ele é abordado no Brasil, inclusive na época das campanhas eleitorais, é o que o vídeo fala, qual é a visão de cada candidato, o que cada um pensa, qual é a visão que se tem das cotas, isso tudo relacionado à África, que é o berço da civilização, né? Inclusive, alguns artigos afirmam que os primeiros homens eram todos negros. Depois, com a evolução, eles foram ficando, tendo variações de cor. Então, o que nos gera, né, nos leva a pensar o quanto mais absurdo é ainda esse pensamento de discriminação com relação à cor. Esse é um assunto que dá para a gente fazer uma live, debater, ou mesmo conversar pelo WhatsApp, se vocês quiserem, porque é um assunto muito interessante. E vocês podem ter certeza, quem pensa em prestar os vestibulares, eu espero que sim, que muito provavelmente será tema de redação. Então, pensem e escrevam muito sobre isso. Inclusive, no item 4, eu coloquei para vocês, escrevam uma dissertação argumentativa sobre o assunto abordado no texto, tá? Nesse texto, e também tomando por base o vídeo que eu coloquei para vocês assistirem, tá? A 2 é simplesmente, de acordo com seus conhecimentos, o texto acima, comente a questão da apropriação dos recursos naturais e o acirramento das desigualdades sociais no continente africano. Continua aumentando esse acirramento. E a exploração do continente continua crescendo muito por outros países. O Brasil, por exemplo, foi um país que explorou demais o continente africano, né? Seja por recursos ou mesmo com a mão de obra que vinha de lá para trabalhar e ajudar a construir esse país do jeito que ele se encontra, né? Isso não pode ser ignorado, não dá para deixar de pensar nisso, né? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso e entrem em contato comigo, mandem mensagem no WhatsApp, mandem e-mail, tá? Arquivos de voz, fiquem à vontade. Vamos debater sobre esse assunto. Se precisarem de mais conteúdo, eu mando. Se quiserem conversar em videochamada, também estou à disposição, tá? Um abraço e até a próxima devolutiva.